Bom, agora o canteiro já está erguido, né? Então nós posicionamos as mudas na medida, esticamos essa trena para posicionar as mudas na medida que elas vão entrar. O canteiro ainda não está coberto, então nós vamos colocar essas mudas antes de cobrir, porque senão depois vem terra por cima dessa cobertura e aí começa a germinar esse banco de sementes que está nessa terra. Então primeiro de tudo nós vamos cavar e fazer essa reviravolta na terra enquanto ainda não tem a cobertura. Então nós vamos plantar as mudas de banana, que já estão nesse espaçamento aqui de 3 por 3, e as mudas frutíferas que já estão no saco de muda grande e que vou precisar cavar bastante para colocar elas na terra. Nós estamos aproveitando que choveu, que está no início da estação das chuvas, então por isso que o plantio está sendo feito nesse momento. A terra já está com uma certa umidade, a previsão para os próximos dias é previsão de bastante chuva, então nós estávamos esperando esse momento para começar a fazer o plantio, porque essa não é uma área irrigada. Eu vou focar aqui no cultivo de frutas e culturas anuais que não demandam tanta irrigação, né? E elas conseguem se estabelecer muito bem com a chuva dessa estação, do início da estação, né? Nós estamos agora no início da primavera, então é um ótimo momento para começar o plantio, a implantação do SAF aqui nessa região que eu tô. Então eu vou iniciar, né, o processo de cavar para colocar a muda de banana. Vou demonstrar aqui para vocês. Aqui uma cavadeira. Se eu trabalho o dia inteiro, pessoal, com a cavadeira, acaba que no final do dia o punho fica um pouquinho desgastado. Então eu posso trabalhar da seguinte forma, só jogando ela mesmo, sem ficar com o punho na hora que ela dá esse impacto no solo. Aí eu só removo, ó, vocês podem ver que a terra está com uma umidade boa. Então o canteiro também já está, a área já está, né, afofada, o canteiro já está erguido, então fica fácil esse trabalho. Atinjo aí uma profundidade de uns 30, 40 centímetros. E depois posiciono a minha muda de banana. Então vou colocar ela para que ela fique com essa curva que ela vai formar aqui no berço dela. Observar da onde vem o vento, para que quando o cacho esteja pronto, o vento não derrube essa bananeira. Então vou posicionar ela contra a curva que ela vai formar aqui na hora de subir. Então o vento vem de lá, do leste, então eu coloco ela apontando para o leste, para depois ela se fixar no solo com essa curva que ela vai fazer. E aí, depois que eu posicionei ela no berço, eu vou voltando essa terra na lateral dela e vou, ou com as mãos ou com o pauzinho, pressionando essa lateral, para a terra não ficar solta aqui e para não formar bolhas de ar, para que ela tenha bastante contato com a umidade e quando as raízes começarem a se desenvolver, caso aconteça uma estação veraníaca, uma estação de um pouquinho de seca, ela esteja totalmente em contato com a umidade. E aí, se eu não faço essa pressão, ela seca e sente. Então é importante eu ir voltando essa terra, pressionando. Nosso canteiro já está nesse formato de vale, então aqui ela já está no fundo do vale, né? Mas isso faz com que a banana suba com uma força impressionante, que ela enraize melhor. Já fiz alguns testes de plantar a bananeira da forma convencional e assim o resultado é muito melhor, ela vem com vigor. Essa poda nas folhas que a gente faz é muito importante porque ela teve danos de raízes, né, na hora que ela foi retirada. Então é importante que você remova as folhas também, porque ela
não precisa ficar com folhas, ela não tem um sistema radicular estabelecido, né? Você podou as raízes, poda as folhas, coloca ela. E outra coisa muito importante para a banana é esse plantio em linhas, porque a banana, o sistema radicular dela vai bastante para a lateral. Se você faz apenas a cova que o pessoal está acostumado a fazer, de 40 por 40 ou 50 por 50, o sistema radicular dela fica muito limitado ali, tem um pouco, a adubação também é feita, né, nessa cova, né, que o pessoal da convencional faz, e acaba que ele não desenvolve tão bem quanto no plantio em linhas, porque o sistema radicular da banana é bem raso e ele vai bastante para a lateral. Então o mesmo procedimento aqui com a cavadeira, para já fazer o buraco na linha, 1,5 m da banana. Esse foi o espaçamento que nós optamos aqui para colocar a nossa muda frutífera, que aqui no caso é o Axaxaíru, uma closiácea. Então, vamos lá. Então aqui eu cavei aproximadamente aí a profundidade do torrão que eu tenho, né, no meu saco de mudas. Então agora eu vou fazer o plantio. Se essa muda estiver há muito tempo no viveiro, esse torrão ele fica com o fundo do saco todo enrolado de raízes. Isso não é bom para colocar no solo com essas raízes todas enroladas. Então antes de plantar eu já faço essa poda de raízes. Então pego o facão aqui e aproximadamente 1 centímetro eu faço o corte, né? Então ó, olha como a raiz estava já torta. Isso é bem comum acontecer. Posso já, né, pegar uma tesourinha e cortar esse plástico, né? Ou se ele tiver podrezinho assim, eu já vou rasgando ele. Então agora é um momento de bastante sensibilidade. Então não preciso remover o plástico agora, posso colocar ele, posicionar ele aqui, volto um pouquinho da terra, né? Então pego essa terra, volto, pressiono levemente para o torrão já ficar sustentado, né? Dentro do bercinho aqui que eu fiz. E agora eu seguro a terra, posso colocar um pouquinho mais de terra nessa lateral aqui, seguro essa terra e puxo com cuidado o restante do saquinho. Então o torrão tá bem legal, tá intacto ali. E vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a banana, de dar essa pressão na lateral do torrão. Posso usar um pauzinho também para pressionar essa lateral. Mantenho a terra no nível que já estava. É legal, logo depois desse plantio, eu fazer uma poda nas folhas da muda, para que ela... Eu fiz uma poda nas raízes, então faço uma poda nas folhas também. Posso cortar todas as folhas ao meio. Isso vai ajudar com que ela não perca tanta água e também vai estimular novas brotações na mudinha. Então vou usar a cobertura de solo que vai forrar o canteiro todo, vai ser as podas das árvores trituradas, que é a cobertura disponível que eu tenho aqui. Só que eu quero enriquecer um pouquinho mais essa cobertura de solo, dando um capricho especial nas frutíferas, que são o carro-chefe aqui do SAF, é o que eu mais quero, né, valorizar e cuidar. Então são mudas raras, difíceis de fazer, muitas vezes caras também. Então eu quero dar um capricho especial para elas. Então eu tenho disponível aqui no sítio o pseudocaule da bananeira. Ele é um material excelente, vou demonstrar como que a gente pode usar ele para cobrir e dar um capricho nessa muda frutífera, né? Então, corto ele. Depois que eu cortei, posiciono o facão bem no meio dele e chego até o final.
Então eu vou posicionar esse pseudocaule da bananeira na lateral da minha mudinha. Quanto mais eu tiver aqui, melhor. Então posso forrar essa área com o pseudocaule para ele ficar bem encostadinho no solo, né? Fiz esse corte reto. Então quando eu posiciono ele, eu afundo um pouco a terra para ele ficar todo encostado no solo. Isso vai fazer com que a umidade segure muita umidade nessa área, além de disponibilizar os nutrientes para o solo, né? Aqui no caso tem bastante cálcio, bastante nitrogênio e principalmente o potássio, que vai nutrir e fazer com que essa fruta permaneça úmida por mais tempo. Vou dar um capricho maior aqui. Esse capricho é muito importante porque nós temos a certeza de que onde está sendo posicionado esse pseudocaule não vai nascer matinho nenhum no canteiro e a umidade vai se manter por muito mais tempo. Como é uma área que eu não vou fazer irrigação, é bem importante dar esse capricho. Bom, então agora que nós já cavamos, né, e trouxemos essa terra para cima, demos essa movimentada e posicionamos bem esse capricho da cobertura com pseudocaule da bananeira, nós vamos colocar a cobertura que vai no canteiro todo após as outras mudas serem plantadas também. Então essa aqui são as árvores trituradas, né? Eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu coloco no canteiro. Então aqui, onde eu já coloquei o pseudocaule, eu só vou sujar ele assim por cima, para ele cair nas frestas e não deixar nem um pouquinho de terra aparecer. A ideia aqui é que não venha nenhum matinho que eu não desejo. Eu quero ficar com as culturas que eu escolhi e depois com as hortaliças que eu for plantar aqui dentro desse canteiro e com todas as outras anuais que eu escolher cultivar, né? Eu não preciso afogar a minha muda com muita cobertura aqui. Eu posso deixar uma camada mais fininha só para cobrir o solo, né? E não vir nenhum matinho aqui e espalhar todo esse material na lateral. Aqui na parte do canteiro, onde não tem a muda, posso fazer uma camada de pelo menos 5 centímetros, né, de espessura. Então vou trazer esse material que eu joguei e vou espalhando ele no canteiro. A ideia é que essa mudinha ela fique abaixo da cobertura de solo, para que o vento, quando venha, não seque a terra. Então aqui vai manter muita umidade, vai favorecer demais o desenvolvimento dessa muda, que ainda está pequena e precisa desse cuidado inicial para sair bem. Aqui nós temos o solo, né, que nós jogamos aquela camadinha por último de esterco por cima do canteiro. E essa é a quantidade, pessoal, de matéria orgânica que eu tenho que colocar. E não apenas sobre o canteiro. Eu tenho que colocar na lateral dele e nessa lateral também até chegar no chão. O ideal é que o sistema fique totalmente coberto. O meio do canteiro, o topinho dessa lateral e a lateral até chegar aqui. Não só aqui é o final, né, mas o ideal é que toda essa área de manejo ela esteja coberta, para que o sistema radicular das plantas não se limite apenas no canteiro, para que ele encontre, né, nutrientes e que os micro-organismos disponibilizem, decomponham e disponibilizem esses nutrientes em toda a área do SAF, não apenas no corredor, no canteiro. Então aqui nós estamos cobrindo a área onde foi plantada a bananeira.
Vou fazer o capricho dessa cobertura na lateral. Essa é a hora que não precisa economizar, pessoal. Esse material aqui é de extrema importância para o sistema. Então, nós temos que trabalhar para produzir muito dele aqui dentro do canteiro, com as plantas de serviço, né, com as plantas que vão servir de poda para alimentar. E enquanto eu não tenho ele, como é o caso aqui desse canteiro, que era uma área que não tinha, nós fomos atrás de uma quantidade bem considerável para dar esse capricho mesmo. Esse é fundamental para o bom desenvolvimento do sistema, porque tem uma série de árvores com diversos nutrientes em sua composição que foram trituradas e agora estão retornando para o sistema. Observar os pontos onde a cobertura ficou baixa, onde está aparecendo terra e fazer a reposição com balde, né? Porque o sistema todo já vai estar coberto. Então depois que ele estiver todo coberto, eu vou, e caiu uma chuva forte ou a irrigação bateu bastante, eu vou olhando e observando aonde que ficou falhado, aonde que eu posso caprichar. Se eu deixar essas falhas, pessoal, o matinho vai chegar e aí vai me dar trabalho. Então é o capricho que faz a diferença. Se eu deixar o canteiro assim todo coberto, eu não tenho catação de matinho. Agora é a hora do detalhe, a hora de dar esse capricho, de deixar o canteiro bonito também, porque é a parte feminina, é a parte de dar esse embelezamento que não é só beleza, é o que vai deixar o canteiro muito funcional também. É o momento de exagerar mesmo, quem não está acostumado com essa quantidade de cobertura, porque aqui no Brasil, quando nós chegamos, nós copiamos muito o modelo de agricultura que era feito na Europa e são solos totalmente diferentes. Um solo de país temperado, ele não tem a mesma quantidade de micro-organismos que um solo de país tropical tem. Então nós temos que trabalhar com solo igual o solo de uma floresta, bem coberto. Então quanto maior for essa cobertura, melhor vai ser a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo. Aqui o sol é muito mais intenso, o calor é muito mais intenso, então nós temos que caprichar nessa cobertura. Não apoio mais no canteiro, né? Ele já está todo preparado, todo fofo, então todo o trabalho que eu for fazendo, sempre da lateral, sem encostar joelho, sem encostar cotovelo, sem apoiar o braço dentro do canteiro. Então agora que esse nosso canteiro já está todo cobertinho, eu entro com as culturas que não vão precisar de tanta movimentação no solo. Então vou demonstrar aqui um plantio feito por estaca, né? Aqui está uma estaca de amora, então eu posso remover todas as folhas dela. É ideal que eu retire a estaca e plante o mais rápido possível, numa terra que já esteja com umidade. Então removi todas as folhinhas e os talos dela, fiz um corte na diagonal aqui, né? Então bem tranquilo, pego a estaquinha dela, ideal que tenha 40 centímetros ou mais. É legal que eu não tenha essa parte reta, porque senão acumula água e ela apodrece aqui. Então eu faço um corte na diagonal, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da estaca. Então faço esse corte na diagonal. Esse canteiro está com toda essa cobertura de solo, eu posso afastar ela um pouquinho, encontrar o solo, né, que já está aqui úmido, e enterrar aproximadamente uns 20 centímetros a minha estaca no canteiro. Tá bem firme, dou uma pressionadinha e volto a cobertura de solo para não nascer matinho nenhum. É esse o plantio de estaca, bem simples. Posso usar esse plantio de estaca para adubação verde, então algumas plantas que são usadas como adubo verde, muito fácil essa propagação por estaquia. Algumas plantas como o margaridão e a glericídia, que são excelentes para gerar biomassa para o sistema, para
trazer esses nutrientes que estão, né, no solo e nas raízes, elas trazem para a parte superior delas e você corta, incorpora esse material. Então consigo adensar muito esse plantio usando o plantio de estaquia. Agora nós vamos mostrar como fazer um plantio de semente, né? Nós temos umas sementinhas de abóbora aqui. Então nós vamos iniciar um plantio agora de sementes nesse canteiro que já está todo preparado, já está com essa cobertura grossa. Para iniciar o plantio de sementes eu vou novamente encontrar o solo, né? Então tá aqui, não preciso trazer terrinha para cima, essa terra tem um banco de sementes grande, eu não quero que germine aqui. Então encontrei o solo. É uma semente forte, uma semente resistente, que tem força suficiente para romper essa cobertura de solo e ela já sobe com vigor impressionante.